Aí vem concupiscência da carne. Aí lasca tudo. Aqui está o ponto onde eles tentam passar a falsa impressão de que aqui você vai ver, eles vão usar dois nomes para poder amarrar a ideia. Eles não vão falar claramente, olha gente, pecado sexual é pecado de morte, cuida. Eles não vão falar isso, porque sabe que tá pegando mal, né? Eles não vão falar isso. Mas eles usam duas palavras. Concupiscência, obrigado irmão José Divino, Deus abençoa pela coleta aí, viu irmão? Eles vão usar a palavra concupiscência. A concupiscência são desejos sexuais, irmão. E a impiedade, acho que é isso, né? Iniquidade. Aí eles fazem um bem bolado ali para ensinar para o CCBano que pecado imperdoável, o que leva à morte, é o sexual. É isso que ele está querendo dizer aí. Não tem um documento, eu desafio o CCBano a provar que o pecado de morte está revogado na CCB. Que está revogado, está falando lá nitidamente claro, ó, o pecado está revogado, ele continua sendo pecado, mas se a pessoa se arrepender, ela tornará a ter liberdade na igreja. Nunca que vão falar isso. Presta atenção. A concupiscência da carne são os pecados corporais que são condenados pela palavra de Deus. Aí ele fala que a concupiscência são os pecados corporais que são condenados pela palavra de Deus. Ele já está dando a entender que o único pecado que é condenado é o pecado carnal. Ou seja, ele está tentando já mostrar que esse pecado, na cabeça do CCBano é assim, eu preciso dizer para eles que o pecado sexual é o mais grave de todos. O camarada que escreveu isso, ele tá completamente, ele tem ojeriza, fala assim, meu Deus, o pecado sexual é o mais grave de todos. Então, ele vai passar a ideia de que é mais... Gente, é óbvio que é pecado, sempre disse isso aqui, mas eu vou pedir para vocês tentar ver qual que é o mais grave. O que é pior? Entenda que eu já falei, os dois é pecado. Os dois que eu vou mostrar aqui é pecado. Olha só. O que é mais grave? A fornicação, que estão um garoto e uma garota que não conseguiram se segurar, coitado, né? Por causa dos hormônios, caíram na tentação e acabaram tendo relação. Mas, presta atenção, eles não mentiram para ninguém, não pegou nada do que é de ninguém, não mentiu sobre a vida de ninguém, não passou a perna em ninguém, não prejudicou a vida de ninguém, não enganou pessoas para tomar a posição dela de presidente da CCB, não pagou ninguém para poder dar falso testemunho para poder enganar o outro, não fez ninguém morrer na tristeza achando que ia voltar para o ministério, né? O que é mais grave? O camarada que cometeu ali, né, o ato pecaminoso da fornicação, mas está só entre os dois, eles não mudaram em 1 milímetro a vida de ninguém. Eles não atrasaram a vida de ninguém, não fizeram mal para ninguém, né? Só molhou o biscoito, coisa que os outros não fizeram. Aí eles ficam bravos, porque eu não fiz, ele faz, né? Tem que desgraçar a vida dele. Mas o outro camarada que parece santo, que parece crente, que não molhou o biscoito, mas pagou para mentir pro outro sobre uma falsa denunciação caluniosa. Caluniaram que um idoso era homossexual. Passou a perna no cara, tomaram a presidência, distribuíram serviços para empresas de amigos, né? E aí, o banco, você que faz. É isso aí, manda o vitrô, você faz. Quando nós for comprar e essa parte aqui, os produtos de limpeza, dá para aquela empresa daquele ancião, né? Fizeram ali negócios. Fala para mim, irmão, qual dos dois é pior? Você tá entendendo? Porque isso para mim é nojento. Nojento. Esses homens que destruíram vidas, famílias, acabaram com a reputação de homens,
Teve homens que chegou a fazer coisas contra a própria vida. Exatamente o que o irmão disse aqui, que eu ia chegar nesse ponto para concluir. Isso tudo aponta para homens perversos, que não temem a Deus, que é o pecado de apostasia. Esse não tem perdão. Esse pecado é perverso. Vocês estão entendendo, irmão? É muito mais gostoso. Não é que é mais gostoso. Era melhor você ter uma igreja com 100 membros que fornicaram e todos se arrependeram, do que você ter outra igreja com 100 membros, mas tudo gente da pior espécie, que passou a perna em todo mundo, enganou as pessoas e já estão de olho para te arrebentar. Você queria ficar em qual igreja? Você queria ficar na cobra, na igreja das cobras, doida para te picar? Ou na outra igreja dos coitadinhos lá, tadinho, que cometeram um pecado, mas estão tudo arrependidos, choraram amargamente e caíram de pranto no chão? Falaram, calma, filho, é pecado mesmo, você tem que se arrepender, né? Mas as coisas não acabou para você. Deus não é tão ruim assim como te ensinaram. Vocês estão entendendo, gente? Eu estou tentando criar uma relação aqui, né? Para você entender a gravidade dessas coisas. Ou seja, eu estou rebatendo a ideia dessa circular de que o pecado sexual é algo tremendamente perverso e abominável que não merece perdão. Que é isso que eles estão escrevendo aqui. Simples assim. Aí segue dizendo: ceder à concupiscência. Olha aí. Presta atenção que eu vou falar para vocês como eu não estou inventando. Deixa eu tomar uma água aqui. Exatamente, Lindomar. Até o fundador da igreja passaram a rasteira no camarada. Ele vazou fora e não voltou mais. Até o fundador, rapaz. Esse é um lugar. Eu não queria estar no meio daquilo ali, não, gente. Aquilo ali é, sabe? Só por Deus. Presta atenção. Eu vou ler para vocês, ó. O próximo parágrafo. Lembra que num parágrafo anterior eles já fecharam que concupiscência é o pecado carnal, tá? E que esse pecado contamina o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então eles fizeram, né, um balãozinho dizendo que esse pecado é o pecado que contamina o corpo e não tem perdão. Aí segue. Presta atenção na narrativa que eles estão criando ali, ó. Ceder à concupiscência, que é o pecado carnal que está em cima, a concupiscência, grave isso na cabeça. Ceder à concupiscência é cometer iniquidade. Então eles estão apontando que iniquidade mesmo é a concupiscência, que é o pecado sexual. Olha lá. Que é o pecado contra os mandamentos do Senhor. A palavra de Deus nos diz que a alma que pecar, essa morrerá. Você está entendendo o malabarismo que fizeram aqui? E na conclusão, o que eles disseram? Pecado da concupiscência é o pecado carnal, que é um pecado contra o corpo. Esse pecado é iniquidade e quem comete morrerá. Eles estão reforçando o pecado de morte. Vocês estão entendendo? Da onde que tiraram que eles estão voltando atrás? Deixa eu pegar uma caneta aqui, gente. Da onde eles tiraram que eles estão voltando atrás ou que estão não sei o que lá mais? É tudo conversa furada. É tudo conversa furada. Você vê que quando a gente vai lendo devagarinho, com cuidado, em cada palavra, você vai enxergando a malícia que está no texto. Prestou atenção? Eles falaram que a concupiscência é o pecado contra a carne, que é um pecado contra a palavra, que é um pecado contra o Espírito Santo. Eles foram construindo a ideia de um pecado muito terrível. Depois, embaixo, segue dizendo:
Ceder a este pecado, que é ceder à concupiscência, é cometer a iniquidade, que é pecado contra os mandamentos. Então eles foram construindo até jogar a pessoa contra Deus. Os mandamentos do Senhor. E aí ele complementa. A palavra de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. Acabou, filho. Tá aqui, ó. Eles não estão voltando atrás. Eles estão confirmando. Eles estão confirmando que o pecado sexual é um pecado de morte. Está escrito aqui. E essa doutrina vai continuar fazendo vítimas. Enquanto as pessoas não acordarem para este engano, vai continuar machucando as pessoas. Aí diz o seguinte: sabemos que há pecado para a morte e pecados que não são para a morte. Mas ele já definiu no verso de cima que o pecado sexual é pecado de morte. Então embaixo, ele está tentando criar agora uma situação. Ó, tem pecado que não é para a morte, que ele vai querer dizer, insinuar que é outros pecados mais simples. Mas tem pecado que é para a morte, que nos 2 parágrafos de cima, ele já definiu que o pecado sexual é o pecado de morte e acabou. E segue dizendo mais. O desconhecimento da natureza pecaminosa dessas práticas, aí ele está querendo dizer, tá vendo? Essas tal prática aí é a natureza pecaminosa, irmão. Que nojo que eu tenho. Olha lá. Dessas práticas, leva a pessoa ao tal afastamento de Deus. Assim que o pecado leve à morte, contudo, vindo à luz e o conhecimento, e se o pecador se arrepender, poderá alcançar graça, misericórdia e perdão. Mas isso aqui, gente, ele está se referindo a outros tipos de pecado. Por quê? Porque aquele sexual, ele já bateu o martelo nos 3 parágrafos acima, dizendo que aqueles pecados são de morte. Você está entendendo? Aí os CCBanos malandro que tem aqui no YouTube, eles vêm aqui e falam, tá vendo? Aqui tá falando que tem perdão. Não tem perdão, filho. Para ele escrever isso, acima ele já falou que existem pecados que é para a morte e outros que não são. Ok? Ali tá falando ali, né? Que se a pessoa se arrepender do pecado que cometeu, aí não sabe qual que é o pecado, né? Deus pode perdoá-lo. Mas tem pecado que é para a morte. Por que o camarada colocou aquilo lá escrito? Deixa eu responder esse CCBano aqui, com todo o amor. Milton Moreno. Eu já ouvi isso aqui, acho que umas 1.000, 2.000 vezes. É uma bobagem que o senhor está falando. Eu vou te responder com muito amor, porque eu estou vendo a sua imagem, parece um senhor idoso. Sabe por que eu não vou responder nada, Milton? Porque tudo que eu estou dizendo aqui é verdade. A gente não responde pela verdade que fala. Segundo lugar, eu rebato com Bíblia. Quando eu uso Bíblia e Palavra de Deus, quem dá conta delas é o próprio Senhor, não sou eu. Então, o Senhor não tem nenhuma base para poder dizer aqui para mim. Por que é que eu deveria dar conta? Se o senhor for escrever alguma coisa, o senhor vai falar um monte de bobagem. Só é porque você está criticando a obra de Deus. Vai levar uma lapada. Se o senhor falar, porque está blasfemando, vai levar outra lapada. Porque todos esses seus argumentos são furados. Entendeu? Então eu não vou dar conta coisa nenhuma, porque o que eu estou dizendo é verdade. Agora, se o senhor acha que eu não estou falando a verdade, por que o senhor não entra aqui? Pode entrar aqui. Entra aqui e me diz o que o senhor acha. O senhor pode entrar aqui e diz o que o senhor acha, tá tudo certo, entendeu? O senhor pode rebater, porque se eu estou tão errado assim, o senhor vai ter a palavra correta para falar aqui e me corrigir, não é? O senhor vai ter a palavra correta para falar. Eu vou até colocar o link aí. Calma aí, ó. Vou colocar o link aí, caso o senhor Milton queira entrar. Quem diz que eu estou criando contenda, irmão?
Quem estou criando contenda? Criar contenda na Bíblia é quando eu vou mentir e enganar, e por conta das minhas mentiras ou falar mal das pessoas, e aí acaba criando briga. Se você está ficando bravo comigo, a culpa não é minha, eu estou falando da verdade. A culpa é de quem plantou a mentira em você. Você está entendendo? Ou será que você vai dizer que Jesus estava errado também? Porque Jesus repreendia, falava pesado, falava forte, o povo ficava irritado com ele, e o Senhor vai dizer que Jesus estava criando contenda? Até essa ideia que vocês dizem de criar contenda é completamente errada, equivocada. Entendeu? Então esse seu argumento é fraco, tá? É caído. Tem um rapaz ali chamado Lucas Bessa, eu não vou nem responder um comentário idiota, né? Um comentário idiota da pessoa, né, tentando me ofender. Eu vou até colocar na tela. Olha que comentário estúpido desse garoto. Em outras palavras, ele tá me chamando de vagabundo ou alguém que não tem nada o que fazer. Em outras palavras, para você ver como é um comentário infantil do garoto, né? Mas eu vou colocar o link aí e vou esperar, né? Será que eles têm coragem de entrar aqui? Não tem coragem de entrar. O link tá aí no chat pro CCBano entrar. Isso que eu faço aqui, a CCB nunca vai fazer. Outros canais de CCB não vão fazer, dando o espaço pro contraditório. Teve um sujeito que fez uma live para falar mentiras de mim, pegando um pedaço de vídeo meu, distorcido. Quando eu cheguei lá na live, que eu fiz um comentário, não deu 1 minuto, eles encerraram a live e caíram fora. Porque são mentirosos. Quando o próprio público que estava lá dele falou, o Josafá tá aqui, deixa ele entrar, manda o link. Aqui ele não vai entrar não, deu 1 minuto, foram embora. Raparam fora. Por quê? Porque sabia que se eu entrasse eu ia desmontar toda a mentira que aqueles caras estavam falando. Tá aí, pra você ver. Será que ele tem coragem? Esse povo não tem coragem de entrar porque sabe que estão na mentira. Só são apaixonados. O apaixonado, gente, não é só uma questão de entender. Precisa ser forte para poder se movimentar e sair do engano. Ou seja, tem algo perdendo ele, segurando ali. Né? Vamos lá, vamos voltar aqui ao tópico. Aí, ele segue dizendo: conclui-se, portanto, que a instrução leva ao pecador o conhecimento para se libertar do poder do pecado e da morte. E aqui não tem nada a ver, está falando da humanidade que está no pecado e na morte. Eles misturaram as passagens bíblicas e falando essas bobagens todas. E aí segue dizendo mais aqui. Quando a pessoa que é vencida pelos sentimentos, vamos lá, voltar ali. Quando as pessoas é vencida pelos sentimentos que a concupiscência produz, pode ocorrer a prática do pecado. Pode ocorrer a prática do pecado, né? Quando ela não vence, né? Não se condena alguém por ser tentado pelos desejos. Ó, você não pode ser condenado se você for tentado. Só tentado, tá? Não se condena alguém por ser tentado pelos desejos, ainda que movidos pela concupiscência. O que a palavra reprova é alimentar esses sentimentos, cedendo aos desejos condenáveis, aos quais são iniquidades e, portanto, pecado diante de Deus. Pecado para CCB, esse tópico é maravilhoso, que eles definiu que pecado é o sexual. O resto, meu querido, pode passar a perna nos outros, enganar as pessoas, pagar alguém para mentir lá no conselho dos anciãos, os anciãos fingir que aquela testemunha é verdadeira, eles fingem. Aí o acusado não tem direito de entrar na reunião, não pode sequer se defender. Mas esses são os homens que colocaram um tópico sobre equidade. Gente, um tópico mais mentiroso e falacioso do que esse, não tem, rapaz. Eu não conheço